começa a ficar afeminada. Então, aquele menino, até então o menino, começa a utilizar acessórios femininos, primeiro lugar em que ele vai sofrer é na escola. E o primeiro lugar de onde ele é excluído é na escola. E aí a grande parte dessas pessoas já abandona. Então nós temos aí um número de abandono escolar absurdo, muito grande mesmo. Quando essa pessoa consegue terminar os estudos, existe uma barreira muito grande para entrar no mercado de trabalho. E eu falei da mulher trans, mas assim também o homem trans. Então, quando um homem trans nasceu, a pessoa nasceu com o sexo feminino, o sexo biológico é feminino, mas ela se identifica com o gênero masculino. Então, quando aquela menina é um pouco mais masculinizada, quando ela começa a se utilizar de acessórios masculinos e começa a fazer essa transição, muitas vezes ela acaba se excluindo da escola. Os que terminam muitas vezes à base de sofrimento, reprimindo os próprios sentimentos. Então, essas pessoas já têm dificuldade na transição, têm dificuldade de permanência nos estudos, têm dificuldade em uma formação profissional. Infelizmente, muitas das vezes são excluídos também no seio social, então são excluídos da família. Quantos não são expulsos de casa? Quantos não perdem todo o seu círculo de amigos? Então, quantas vezes eu já vi depoimento de homem trans e mulher trans? Nós temos mesmo um menino trans na comissão, ele é estudante de direito. Carência total de... Ele é estudante de direito, mas falou assim, olha, quando eu comecei a fazer a transição, os meus amigos e amigas simplesmente deixaram de ser meus amigos e amigas. Eu não deixei de ser quem eu era. A minha personalidade, o meu caráter, eu continuei sendo a mesma pessoa. Mas eu perdi esse círculo. Então, tudo isso atrapalha no trabalho. Fora que em profissões em que se necessita o acesso ao público, o atendimento ao público, a sociedade não é tão receptiva. E muitas das vezes a pessoa é expulsa de casa, não tem onde morar, não tem onde se colocar, ela acaba buscando a drogadição. Não digo que isso é uma justificativa, mas sim, em alguns dos casos principalmente para pessoas mais humildes, pessoas que muitas das vezes não são sequer alfabetizadas de forma adequada, se é que foram alfabetizadas, e aí buscam a prostituição. Principalmente as mulheres trans. Existem algumas questões com relação à prostituição. Eu já ouvi mulheres trans falando assim, olha, eu gosto do meu trabalho, eu me sinto feliz assim. Como existem prostitutas que gostam e que pretendem continuar. É um trabalho que tem a sua dignidade e que eu entendo que deve ser respeitado. Para mim, o grande problema é que a pessoa seja forçada a isso, que a pessoa tenha que buscar a prostituição pela falta de alternativa de vida, porque ela não tem onde dormir, ela não tem o que comer, e aí essa é a alternativa que a pessoa enxerga. E até pela falta de estrutura e pela falta de amparo familiar e cultural e escolaridade mesmo, ela não consegue enxergar possibilidades. Nós temos um estudo, nós temos um nível cultural diferenciado, Nelson. Quando a gente olha, a gente não olha uma perspectiva assim. A gente tem condição de enxergar uma amplitude. As pessoas nem sempre têm condição de enxergar essa amplitude. Na sua opinião, a regulamentação dessas profissões, como a das prostitutas, que parece que elas lutam até hoje, né? Sim. Para regulamentar, e ainda acho que não regulamentaram, né? Não. Você acha que a regulamentação político, né, dessas profissões seria talvez uma solução para... ou amenização amenizaria uma parte do problema, sem dúvida alguma amenizaria, mas não resolveria, porque o problema é muito Agora, grave. Essa exposição, né? Porque na verdade a exposição, entendeu, que eles fazem, você não acha um pouco exagerada essa exposição, na sua opinião, como pessoa?
Faz parte do trabalho, né? Porque, faz parte do mercado, porque, né? veja, se você for regulamentar, aí você sabe, as regras, elas acabam tolhendo um pouco da liberdade, buscando um pouco mais de moral, um pouco mais de ética, um pouco mais... As regras, na verdade, todas as regras... Mas a regulamentação impõe... não seria nesse sentido, né? Não, mas infelizmente, toda lei impõe um comportamento, né, que realmente vai ter que ser de forma ética, moral, vamos dizer assim, enfim, uma coisa reta, certinha ali. Fugiu daquilo ali, ninguém gosta de cumprir regra, essa que é a verdade. E o que é moral? E o que é moral? Então, eu sei que eu que estou sendo entrevistada, mas aí a gente dentro vai dos princípios religiosos, dentro dos princípios... mas e o Estado laico? Então, mas aí que está, o Estado laico. Mas mesmo em todas as religiões existe uma pregação moral, o Evangelho, certo? Mas aí a laicidade é o direito de crer ou de não crer. Sim, mas então, você então, não acha que se não acha que se houvesse uma mínima conduta, um pouquinho mais ética, mais moral, comportamental, talvez não amenizasse um pouco essa violência, essa situação? Porque veja, porque eu tenho visto assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo até nosso próprio exemplo. Nós, acredito que você também veio de uma família simples, lutadora, batalhadora, tiveram suas dificuldades, você sempre se centrou, se pontuou, você, uma menina, como você acabou de dizer, sempre estudiosa, tal, quer dizer, você teve um acolhimento, teve o amor da família e buscar um direcionamento. Você nunca, por exemplo, transgrediu, vamos dizer assim, as mínimas regras que pudessem gerar conflitos que levasse você a ser excluída, ou na nossa época tinha até um pouquinho de bullying, aquelas coisas, mas a gente não, parece que não interpretava assim com todo esse radicalismo que existe hoje, né? Nos nossos tempos era mais difícil, não tinha essa comunicação, não tinha nada disso, e nós chegamos onde nós chegamos sem que tivéssemos muito conflito ou transtornos ou frustrações, entendeu? Assim, que nos levassem a uma conduta diferenciada. Não, desculpa, mas eu não consigo concordar com você. Não, eu fui excluída porque eu era muito tímida, eu fui excluída porque eu estudava demais, eu fui excluída porque eu tenho esse cabelo. Hoje eu estou com ele preso, mas eu poderia ter vindo com ele solto e hoje eu consigo andar com ele solto, né? Dá pra andar na rua? Tá? Hoje eu consigo andar com ele solto na rua. Quando eu tinha 15 anos eu não conseguia. Mas você não pintava ele antes também, seu cabelo, hoje você pinta ele. E eu não estou falando disso. Não. Eu estou falando do volume, eu estou falando do cacho. Eu já fui excluída por isso. Eu já fui excluída de grupo por isso. Sim. E eu tinha o quê? 8, 9 anos de idade. Agora, cada pessoa tem uma estrutura psicológica e uma estrutura familiar diferente para lidar com as questões. E o que eu preciso fazer, e aí a gente volta na equidade, é tratar os iguais de forma igualitária e os desiguais de forma desigual. Eu vim de uma família onde eu tenho todo um arcabouço cultural, eu tenho todo um arcabouço de determinados valores. Nem todos têm. Nem todos têm. E eu preciso respeitar isso. Não é porque o outro é diferente de mim, tá? Que então, que eu posso medi-lo e que eu posso reprovar a atitude dele. Eu tenho que olhar com empatia. Eu não sei, quando eu falo com uma pessoa, eu não sei tudo que ela passou, tudo que ela sofreu a vida inteira para chegar até ali. Então, isso eu hei de respeitar. Agora, o homem que busca uma garota de programa, mulher trans ou não, ou cis, como nós dizemos, se ela estiver lá toda vestida com uma blusa igual eu tô, vestida até aqui, com uma calça comprida, solta, a blusa é uma bata,
Não vai, né? Então, Interessante essa é uma questão de pensar o que aquela mulher está fazendo ali, o que ela está buscando e quem vai buscá-la. E quem vai buscá-la. Então, é a questão de empatia, de eu olhar para o outro e de eu me colocar no lugar do outro. Eu recebi uma cultura que me traz para vir vestida assim. Para mim, assim, eu estou de forma adequada. Algumas mulheres prefeririam um decote, prefeririam uma saia mais curta. Sim. E eu devo respeitar isso. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, peço desculpa, mas eu não posso concordar que a culpa é da vítima. A culpa nunca é da vítima. Nunca, nunca. Em hipótese alguma. Especialmente quando a gente fala de LGBTI-fobia, quando a gente fala de violência de gênero, né? A culpa é de quem não teve o mínimo de empatia para olhar para essa vítima. São tantos os casos de pessoas que estão andando na rua. O caso clássico daquele pessoal que levou uma lâmpada na testa, em plena Avenida Paulista. Eles não estavam seminus, eles não estavam fazendo algazarra, não estavam nada. Os típicos casos de casais que mal estão de mãos dadas e que são agredidos. Ano passado ou ano retrasado, se eu não me engano, foi em Barretos, foi em algum rodeio, estava tocando uma música, o pai tirou o filho para dançar. Não estou falando de homossexual. O pai tirou o filho para dançar e eles estavam brincando. Não estavam fazendo nada de inadequado. E eles foram severamente agredidos. Se eu não me engano, foi o Barretos da Jaguariúna, talvez. Foi num rodeio grande. E eles foram severamente agredidos. E eles não estavam fazendo nada de errado. Era um pai e um filho brincando. Realmente o assunto é bastante polêmico. Então, assim, a culpa nunca é da vítima, nunca. Então, nunca. Eu quero que isso, assim, em comissão a gente bate muito. Eu quero que, só para finalizar esse assunto, vou continuar. Eu quero saber como você conseguiu superar, né, esse tratamento que lá no passado você teve, e como você hoje, né, diria aqui para os nossos ouvintes e para esse público, né, que você tem lá na Comissão Cuidado, o que você aconselharia para que realmente eles possam estar tendo uma vida, vamos dizer assim, mais igualitária, vamos dizer assim. Que eles busquem garantir os seus direitos, que eles busquem sim o diálogo, mas que eles busquem também as providências jurídicas cabíveis. Durante muito tempo eu acreditei que só